você já ouviu falar em NoFap, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar o porquê a abstinência pode não ser o melhor caminho. Vamos lá. O NoFap, ele significa, a origem das palavras vem do no, do inglês não, e o fap é uma gíria relativa à masturbação. Então, esse fap tem origem nos quadrinhos, mangá, que na verdade se trata de uma onomatopeia para imitar um pouco o som emitido durante o ato da masturbação, fap, fap, fap. E o movimento ele começou lá em 28 de agosto de 2009, em uma postagem na internet, porém em pouco tempo esse conteúdo já viralizou e o uso da hashtag cresceu infinitamente. Consiste em praticar essa abstinência da masturbação e os participantes vão criando regras, contagem, dias variados e muitas vezes prometem reiniciar o seu cérebro, trazer benefícios e colocam ali 30, 90, enfim, dias para a sua abstinência. Melhoria de massa muscular, virilidade, masculinidade, só por aí a gente já começa a desconfiar nos benefícios para lá de duvidosos, né? Que isso de fato é uma masculinidade sadia? E aí nós temos algumas outras problemáticas. Bom, primeiro que nem todo mundo que se masturba tem um vício por aquilo, ou faz de algo extremo, de uma forma excessiva. A masturbação, ela é uma atividade sexual solitária, sozinha, e que ajuda muito a entender o nosso próprio corpo, a gente se explorar, a se conhecer, a conhecer o próprio processo excitatório. E ela praticada de modo saudável, ela não vai afetar lá o seu desempenho, tá? Como dizem por aí, né? Ou algo do tipo. A questão é, muitas vezes, como que essa masturbação é feita, como que você aprendeu também a utilizar ela no seu contexto, né? Porque muitas pessoas com pênis, principalmente, fazem essa masturbação daquele movimento de ordenha, que a gente chama, né? O sobe, desce, somente, exclusivamente. Então, fica um repertório muito limitado. E aí, sim, pode gerar algumas restrições, principalmente quando aplicado a um comportamento sexual ali com uma outra pessoa, que nem sempre vai ser aquele mesmo estímulo, aquele mesmo formato, e vai implicar nas outras funções sexuais, por exemplo, a excitação, desejo, ejaculação e a própria ereção. Além disso, nem todo mundo que se masturba vendo pornô. E aí entra num outro tópico que eu separei aqui para vocês. Da abstinência, né, à pornografia também, que muitas vezes são colocados ali esses assuntos ligados junto ao movimento. Primeiro, a gente vai estar deduzindo então que todo mundo que se masturba com pornô, somente com esse estímulo. E aí fica realmente muito limitado, né, para poder se excitar, para adquirir o prazer. Uma outra problemática que isso traz também é que a pornografia ela não precisa ser necessariamente demonizada. Ela tem os seus momentos de acesso, né, desde que você consiga também organizar isso, que não seja algo que te gere sofrimento, que te gere um prejuízo funcional, ou seja, nas suas relações, né, relacionamentos, nos trabalhos, ou na funcionalidade da vida, por exemplo, se atrasar para algum compromisso porque estava lá, alguma dependência ou comportamento que você não consegue ter controle, né? E aí percebe que a gente está falando de outro tópico, tá? Mas é importante a gente destacar também que hoje em dia a gente tem vários outros conteúdos pornográficos e até mesmo eróticos que trazem pornografia mais ligada a um sexo da vida real. E aí pode até ser mais interessante, desde que não seja sua única e exclusiva forma de se excitar e de obter prazer e de obter desejo, né? Então a pornografia inclusive serve para criticar, para a gente até mesmo refletir e trazer uma conversa sobre o sexo e sobre a sexualidade. A ideia é justamente a gente não utilizar como uma forma exclusiva de fazer educação sexual, que aí a gente tem um problema que não é só individual, mas social, coletivo, cultural. E aí aproveitando, né, este outro tópico, veja só. Bom, para resumir um pouco tudo isso, né, mas não só, o NoFap, ele não tem evidências científicas, tá, de que ele traz reais benefícios à saúde e de que seja verdadeiramente uma estratégia eficaz. Eu vou deixar a referência aqui dos artigos. E, para além disso, caso a pessoa tenha ali alguma dependência, vício, comportamento disfuncional, compulsivo, né? Estou usando aqui em termos de senso comum e não de fato um nome, a patologia de um diagnóstico, mas termos para ficar fáceis ali de serem entendidos. Se há, né, alguma questão diante disso, traz esse sofrimento e esse prejuízo para a pessoa, seja lá referente à sua masturbação, seja o consumo da pornografia de uma forma excessiva, não seria mais eficaz a gente entender o porquê que isso acontece, por que isso ocorre, e não somente só sobre parar de se masturbar, porque é muito mais sobre entender como é que funciona seu desejo sexual.
Só parar de se masturbar por si só não vai resolver de fato o problema, né? É entender como é que funciona o desejo, entender como é que funciona o seu processo de excitação e de prazer. Até porque, se a gente está falando de abstinência, ela pode até ser contraproducente e gerar comportamentos depois excessivos, né? E falando em excessivos, a própria abstinência também já seria um pouco extrema demais, não é? Talvez o criador do movimento ele nem imaginasse a proporção que isso tomaria, né? E não vamos também culpabilizar somente ele. Ele está inserido numa sociedade que ainda tem muitos cenários de desinformação sexual, ou melhor dizendo, lacunas que são preenchidas por aí dessa forma. Então, é somente um olhar, um conselho para vocês não acreditarem em tudo que vocês leem, veem por aí, em 3 linhas, de forma superficial. Antes de sair testando qualquer coisa, né, para sua saúde, sobretudo, é melhor se informar por boas fontes, pesquisar, né, ou procurar profissionais adequados que possam te ajudar nessa jornada, tá? Inclusive, a ideia da terapia sexual também é poder trabalhar isso. E não só, né, porque eu, enquanto profissional de saúde, tenho aí formação em psicologia, para quem não sabe, são 5 anos de graduação em psicologia, e depois a gente tem incontáveis anos de estudo, né? Então, a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental me ajuda a entender um pouco melhor os comportamentos, inclusive esse comportamento sexual, a terapia cognitiva sexual, e após também em terapia sexual e em educação em sexualidade. Por que eu tô dizendo isso? Né? Porque a terapia sexual, ela não é de todo regularizada, eu já falei aqui em alguns outros posts, tá? Mas assuntos que envolvem compulsão, masturbação, pornografia, além de um estudo em sexualidade humana, é interessante que você busque um profissional de saúde que vai entender psicologicamente também como que esses efeitos operam ali para você, tá? Então a graduação, a formação em uma área da saúde te ajuda a entender um pouco melhor. E falando em terapia sexual, é um profissional especialista em sexualidade humana, né? E a gente vai conseguir trabalhar, por exemplo, falando deste tema, o uso da masturbação. Como que você se sente nestes momentos, antes, depois, durante, os momentos que ocorrem, como ocorre, entender como é que você aprendeu a entender a sua sexualidade, os primeiros contatos, como que você se vê sexualmente, como foi a história, a educação. Enfim, tô aqui resumindo, né? Mas é uma série de ferramentas que serão muito mais eficazes até a longo prazo pra gente lidar melhor com o seu prazer sem abdicar dele, né? E sem fazer medidas ali extremas que podem até depois causar mais, né, incômodos ou mais patologias. Sobretudo, se o uso do pornô, né, da pornografia, esse consumo ou a masturbação excessiva está ligada à regulação de emoções desagradáveis. E aí não seria mais lógico entender e manejar essas emoções, né, fazer toda uma conceitualização, uma análise desse cenário junto em um espaço saudável, acolhedor e seguro da terapia, né, fazendo uma autorregulação de uma forma mais científica, saudável, do que de fato, né, sair cortando sem entender o porquê e como que você funciona? Fez sentido para você?